Agora 7 horas e 38 minutos, vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira. Nós temos imagens de Campinas que foram captadas há pouco pelo cinegrafista Marcelo Ávila. Durante a madrugada, a cidade fez 20 graus, agora os termômetros estão na casa dos 22. A máxima chega aos 33 graus. O dia é de sol, né? Deve ser de sol, com muitas nuvens e possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite. É a previsão padrão durante toda essa semana do CEPAGRE e da Unicamp. Você já vê aí algumas nuvens no horizonte, né? Um tempo mais carrancudo logo no início da manhã. Olha, agricultores da região estão preocupados com as novas regras para a captação de águas das bacias. As plantações já estão prejudicadas com a falta de chuva e se a irrigação ficar ainda mais escassa, pode afetar os preços dos alimentos para o consumidor. Seu José tem diversos tipos de plantações. Ele tenta irrigar pelo menos 2 vezes por semana. Algumas, por causa do forte calor e da estiagem, já se perderam. Perdeu feijão, já se perdeu milho, colheita de café diminuiu mais de 50%, né? Uva também deu muito pouco, por falta de água, né? E a situação pode ficar ainda pior. O governo do estado de São Paulo deve restringir o uso de água no campo, o que preocupa o agricultor. O cara que planta uma horta, como que ele pode diminuir a irrigação? Ele tem que molhar, ele tem que irrigar. Ele já trabalha em cima da linha. Agora ele vai diminuir, ele não consegue sobreviver com pouco. O foco da restrição são as plantas localizadas nas bacias que estão em situação crítica para abastecimento. O uso da água para irrigação tem representado cerca de 20% da demanda hídrica do estado. A expectativa da Secretaria de Agricultura é que cerca de 3.000 propriedades rurais sejam afetadas com a restrição do uso da água. A medida deve atingir também produtores responsáveis por 50% do abastecimento de hortifruti no estado. Na região da bacia do PCJ, num primeiro momento, deve atingir a faixa que vai de Limeira a Campinas. Uma das alternativas seria fazer uma irrigação em função da demanda da cultura. Não fazer uma irrigação acostumada a fazer todo dia, irrigar 3 ou 4 milímetros. Segundo, usar técnicas que possam favorecer a conservação de água no solo, preservação de nascente e outras técnicas que evitam a evaporação e permaneça a água no solo. A situação, segundo o pesquisador, é cada vez mais crítica para todos os setores. Neste mês, choveu bem abaixo do esperado. Para se ter uma ideia, em Campinas era para chover em janeiro 276 milímetros, mas até agora foram 198. Em Jundiaí eram esperados 276 milímetros, mas choveu 106. Em Indaiatuba eram esperados 201 e choveu 76. Para ajudar os produtores afetados, também está sendo estudada uma linha de apoio. A secretaria ainda não sabe o impacto econômico da restrição, mas reconhece que vai trazer perdas de produtividade, o que pode afetar os preços para o consumidor. Bom, parece que é isso mesmo que vai acontecer. Os produtores têm razão de estarem preocupados, porque se diminuir a irrigação, é claro que vai prejudicar a produção, vai prejudicar toda a lavoura. Agora, o engenheiro agrônomo, ouvido aí pela Karina Rica, falou tudo. Já existem técnicas mais modernas e mais eficientes do que essa que a reportagem mostrou, que são aqueles aspersores derrubando água para todo lado. É claro que é possível, né, fazer o uso racional também na irrigação, colocar somente o que é necessário para a plantação. E Cordeirópolis precisou cancelar o carnaval deste ano por causa da falta d'água. As 2 represas responsáveis pelo abastecimento da cidade estão praticamente secas. No barracão da escola de samba Carga Pesada, uma das mais tradicionais da cidade, essa decisão não era esperada. Houve-se uma reunião de emergência, que até a gente achou que seria para discutir verbas, né, valores, e de repente não era bem isso. Na verdade, não haveria mais carnaval devido à falta d'água na cidade. Com os recursos financeiros menores, esse ano, o Carnaval de Rua de Cordeirópolis, que atrai mais de 12.000 pessoas, já seria reduzido. Das 4 escolas de samba, apenas essa estava se preparando. Dos 4 blocos, 3 iriam fazer a animação. Agora, com a festa suspensa, a Carga Pesada estuda formas para diminuir os prejuízos calculados em R$6.000. A escola está pretendendo fazer alguns eventos para arrecadar fundos e, apesar de não ser muito prejuízo, mas tem. A prefeitura tomou essa decisão por causa da falta de água.
Desde junho do ano passado, os moradores convivem com o rodízio. Manter a festa nas ruas do município seria gastar o que não há. Principalmente também pelo agravamento nos últimos dias, no início de 2015, esse calor excessivo, muito acima da média que nós tínhamos. Alguns moradores entendiam a necessidade de estar lavando as suas calçadas nos dias do desfile. Como algumas cidades também não iam realizar, nós optamos, ciente de que atrairíamos para cá um número ainda maior de foliões nesses dias. Para quem mora na rua onde acontece a folia, a notícia não poderia ser melhor. Tudo o que é transtorno que depende de limpeza tem como consequência a necessidade de água. Se falta água, falta limpeza. O melhor não tem. Sem dúvida. O município, que tem cerca de 23 mil habitantes, está em estado de calamidade pública desde o início do segundo semestre de 2014, depois que a represa do Cascalho, responsável por 70% do abastecimento, começou a baixar cerca de 6 centímetros por dia. Com as primeiras medidas de contenção, o consumo diário passou de 5,5 milhões para 4 milhões. Mesmo assim, nesse período, o reservatório quase secou. Restou apenas o volume morto. Hoje está sendo poupado. A solução para garantir água nas torneiras, nesses dias diferentes, foi buscar outras alternativas, como fazer o bombeamento de cavas. Nas décadas de 60 e 70, com a expansão das olarias que retiravam argila para a fabricação de produtos, formaram-se em toda a área rural cavas iguais a essas, enormes buracos que com o tempo foram reservando água. Hoje, são elas a principal fonte de abastecimento do município. O problema é que a quantidade existente não vai ser suficiente para muito tempo. Dos 12 metros de profundidade, 8 já foram consumidos. No início desse ano, o consumo voltou a subir por causa do calor. Por isso, a partir de 1º de fevereiro, a cidade toda entra no racionamento mais severo. Nós vamos entrar com a paralisação do fornecimento 12 horas dia, para que a gente consiga manter tanto os nossos níveis de captação, como também os nossos níveis de água tratada, para abastecer a população de Cordeirópolis. Novos projetos estão sendo estudados, como a construção de barragens e novas represas. Investimentos a longo prazo. Olha, a crise hídrica já superou as previsões mais pessimistas este ano. Então, essa iniciativa de Cordeirópolis de cancelar o carnaval, porque a limpeza das ruas e calçadas depois da festa de Momo iria esbanjar muita água, é algo importante, inteligente, e que as outras cidades precisam pensar também nesse caso. Destaques agora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos ao Jornal Metro. Quem está lá é o Carlos Giacomelli. Bom dia, Giacomelli. Bom dia, Sena. Bom dia a você que está em casa. Hoje, muito legal o Metro, viu, Sena? A gente traz novidades sobre a dengue, a redução do número de casos, e fala também sobre homicídios. Campinas apresentou taxa de homicídio maior que da capital paulista, muito impactado também pela chacina que aconteceu em janeiro do ano passado. Portanto, 2014 fechou mais perigosa a cidade do que a própria capital paulista. Além disso, muito esporte, muita cultura, tudo hoje no Metro. Sena, pegue o seu, você que está em casa também, leia que está bem bacana. Um abraço e até a próxima. Ok, Giacomelli, obrigado. Agora vamos à Rádio Bandeirantes AM 1170. Qual é o seu destaque? Gustavo Carvalho, bom dia. Oi, Sena, bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Continuando o nosso passeio pelas rádios do Grupo Bandeirantes, nós vamos mostrar agora os estúdios para vocês. Aqui ao meu lado é o estúdio da Rádio Band FM, que toca aí sertanejo, axé, pagode. Aqui ao meu outro lado está o estúdio da Nativa FM, especializada em música sertaneja. E ainda o estúdio da Educadora FM, lá ao fundo da nossa Rádio Bandeirantes. Aliás, Rádio Bandeirantes que hoje traz, além das principais notícias do dia, o quadro de Previdência Social para, claro, tirar as suas dúvidas. E hoje também vamos falar sobre etiquetas, comportamento nas redes sociais. Então já sabe, Rádio Bandeirantes você encontra em AM do seu rádio 1170 ou pela internet em rb1170.com.br. Por hoje é só. Amanhã a gente volta. É com você, Sena.
Ok, Gustavo, obrigado. Olha, a Prefeitura de Morungaba vai ter que exonerar todos os funcionários comissionados. Segundo a ação do Ministério Público, os cargos não exigem vínculo especial de confiança com o prefeito. Portanto, deveriam ter sido preenchidos por meio de concurso público. A administração tem 90 dias para cumprir a decisão, sob pena de multa de R$50 mil. A prefeitura da cidade afirmou que dos 78 cargos criados, apenas 44 foram preenchidos e que só vai se pronunciar sobre a decisão após ser notificada oficialmente pela Justiça. Bom dia, pessoal. Bom, as minhas férias acabaram, eu estou de volta ao batente, mas quem trabalhou durante este período foi o Ministério Público, que conseguiu uma liminar na Justiça, em que vai obrigar o prefeito da cidade de Morungaba, uma das 20 cidades que integram a região metropolitana de Campinas, a demitir todos os assessores. Só para vocês terem uma ideia, são pelo menos 78 cargos que foram criados nos últimos 2 anos e que a promotoria entende que esses cargos só poderiam ter sido preenchidos por meio de concurso público, porque são cargos técnicos e não necessariamente aqueles que exigem a confiança do prefeito e nem deveriam ser por indicação política. A prefeitura agora vai ter 90 dias para demitir todo esse pessoal, sob a penalidade de pagar R$50 mil por cargo. Eu conversei com a assessoria de imprensa da prefeitura, que informou que só vai se pronunciar quando for notificado oficialmente pela Justiça, o que até agora não ocorreu. No entanto, falou que dos 78 cargos, preencheu apenas 44. Mas, gente, vamos combinar que o poder público, esses gestores públicos acabam contratando muita gente, muito apadrinhado político, ao invés de fazer concurso público. Pessoal, eu volto amanhã para falar mais sobre política com vocês. Até! E veja em instantes, nova lei obriga a organização de corridas de rua a destinar parte da arrecadação ao pagamento de prêmio em dinheiro para os atletas. É um instante só, não saia daí.